TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dulhos. Aqui é fácil estar na moda. Olá, exclusivo. TV Informativo vai a Porto Alegre e entrevista o governador do estado, José Ivo Sartori. Estes e outros destaques você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Desde o início da semana, o policiamento de 3 municípios da região tem um novo equipamento para conter pessoas. A arma de choque não letal, chamada de Spark, é utilizada pela Brigada Militar há aproximadamente 4 anos e chega ao Vale do Taquari para substituir a chamada Teaser, que já está obsoleta porque o Estado deixou de adquirir cartuchos e fazer a manutenção do equipamento. O 40º Batalhão da Polícia Militar de Estrela recebeu 3 unidades para serem usadas em Estrela, Taquari e Teutônia. Futuramente, outros municípios também deverão ser contemplados. Até lá, as guarnições poderão prestar apoio às ocorrências que necessitarem do uso da nova arma. Para operar o equipamento, o policial precisa ser capacitado com curso que envolve noções de uso prático, direitos humanos e primeiros socorros. Segundo o Major Marcelo de Abreu Fernandes, a arma de choque é uma alternativa segura para garantir em situações de controle de pessoas em surto psicótico ou em ocorrências de ameaça e agressão. E um adolescente de 15 anos foi apreendido por posse de entorpecentes na madrugada desta sexta-feira no bairro Canabarro, em Teutônia. Em patrulhamento de rotina, a Brigada Militar avistou o menor com um amigo na rua Arno Feldens, por volta da 1h20 da madrugada. Com o jovem, os policiais encontraram um pote de metal com cerca de 3,2 gramas de maconha, além de 4 pontas de cigarro de maconha. A droga foi recolhida e o menor liberado após o registro na delegacia. E um idoso de 70 anos ficou ferido em um acidente entre um caminhão e um automóvel por volta das 5h40 da tarde desta quinta-feira na VRS 811. De acordo com o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Encantado, um caminhão e um Del Rey colidiram frontalmente no quilômetro 5. Chovia no momento do choque. O condutor do Del Rey sofreu ferimentos leves e foi atendido no Hospital São José. E um caminhão danificou a cozinha e a sala de uma residência por volta das 9 horas da noite desta quinta-feira no bairro Universitário, aqui em Lajeado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado na rua Capitão Pedro Siebra e acabou descendo na via e atingindo a casa na parte mais baixa da rua. Havia só um morador na casa que não ficou ferido. Conforme os bombeiros, o motorista do caminhão chegou depois ao local e informou que o veículo apresentou problema nos freios. Acompanhe o comentário do advogado Edson Kober. Olá, amigos. Muito se fala no Brasil sobre a situação dos presídios e sobre o alto índice de reincidência. Pois a alta reincidência não é somente no Brasil. Uma estatística do Departamento de Justiça dos Estados Unidos acompanhou durante 5 anos a vida de 400 mil prisioneiros, libertados em 2005, para estudar a reincidência no crime. Na semana passada, divulgou o estudo realizado em 30 dos 50 estados americanos. Os resultados não são animadores e o índice de reincidência no crime dos Estados Unidos é de 77%. No Brasil, dados de 2014 do Conselho Nacional de Justiça mostraram que o índice de reincidência é de 70%, levando-se em conta apenas os egressos do sistema penitenciário comum. O levantamento feito revelou que nesse período de 5 anos,
A polícia nos Estados Unidos realizou cerca de 5.500.000 prisões de membros dessa população de 400 mil prisioneiros, que representam 75% de todos os prisioneiros libertados nos Estados Unidos em 2005. Da população que voltou a reincidir no crime, elevando a taxa para 77% em um período de 5 anos, mais da metade, 57% dos ex-prisioneiros voltaram a ser presos dentro do primeiro ano de liberdade e cerca de 2/3, 68%, dentro de um período de 3 anos de liberdade. O Brasil é o 16º país mais violento do planeta. É uma violência epidêmica que está gerando desespero nacional. Vê-se pelos dados que o enfoque repressivo, ou seja, cadeia, é fruto de uma interpretação equivocada do funcionamento do sistema punitivo. O encarceramento massivo acaba sendo regido pela irracionalidade, com prisões de quem não devia ir para a cadeia, de quem não praticou crime violento, de que não representa concreto perigo para a sociedade. Portanto, os dados apresentados nos levam a concluir de que a afirmativa de que todas as prisões seriam legítimas não é verdadeiro e de que todas elas em conjunto baixariam a criminalidade, assim como gerariam mais segurança para a população. Quem pratica crime não violento necessita de educação, de penas alternativas, não de encarceramento. Vamos refletir sobre isso e até a semana que vem. As pré-inscrições ao vestibular para concorrer a uma vaga do curso técnico em administração do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSU, campus Lajeado, terminam neste domingo. O preenchimento do formulário pode ser feito pelo site www.ifsul.edu.br. Após o prazo de pré-inscrição, o candidato deve confirmar de 23 a 26 a inscrição do vestibular. A medida foi tomada para fins de economia. O curso oferece 40 vagas. Podem participar da seleção quem já concluiu o ensino médio. Não há taxa de inscrição para o vestibular. Temporariamente, o IFSU Lajeado funciona na Escola Municipal de Ensino Fundamental Campestre no período da noite e oferece o curso técnico em administração, que tem duração de 3 anos. E o governador José Ivo Sartori concedeu uma entrevista exclusiva à TV Informativo na noite desta quinta-feira. Foi na sede do governo gaúcho. Sartori avalia o desfecho do primeiro ano de governo e acredita que a crise financeira do Rio Grande do Sul deve continuar em 2016. Vamos à capital com o repórter Rodrigo Nascimento. Olá, Márcio. Olá, Vale do Taquari. Nós estamos aqui no Galpão Crioulo, junto do Palácio Piratini, com o governador José Ivo Sartori, em um jantar comemorativo, para conversar um pouquinho como foi esse primeiro ano de governo e os desafios passados até aqui. Governador, como é que o senhor avalia o primeiro ano do seu governo, que está quase chegando ao fim agora, todos esses desafios? Olha, eu acho que foi um ano difícil, não apenas para o governo, mas também para a sociedade como um todo, para as entidades, para as comunidades, para os municípios, para a nação brasileira. A economia internacional também deu sinais de desaquecimento. Então, para todos foi difícil. Nós conseguimos conciliar medidas urgentes e transformadoras do papel que o Estado deve ter para a sociedade, provocando, evidentemente, situações. Nós temos que prestar um serviço bom para cada comunidade. Avançamos nas políticas sociais, avançamos também na questão da educação. Acho que foi o primeiro ano que nós começamos um ano regularmente, teve pequenos problemas posteriormente, mas estamos aí enfrentando todas as situações com muita disposição e com muita vontade para construirmos um Estado melhor que preste serviços melhores para a sociedade. O senhor falava nas medidas que foram tomadas, alguma delas assim foi mais difícil para o senhor de tomar? Eu acho que sim, aquelas que a gente não desejava, uma LDO realista, um orçamento realista, tomar, por exemplo, fazer uma reforma da Previdência
para que esse déficit não alcance, estabelecendo o teto, vamos dizer que é o teto da Previdência Nacional, e posteriormente quem desejar outro tipo de aposentadoria vai ter que contribuir complementarmente. São medidas assim que elas não representam muito. Estamos trabalhando também para que se estabeleça a Lei de Responsabilidade Fiscal do Rio Grande do Sul, para que a gente tenha claro, não se gasta o que não se tem. Não se pode gastar mais do que aquilo que se arrecada. Então esta é a situação, esse é o trabalho. Pode parecer para alguns alguma coisa negativa, mas nós preferimos desde o primeiro dia de governo sermos transparentes. Cortamos na carne, na medida em que reduzimos os cargos de confiança, modificamos o orçamento, colocamos ele na realidade, cortamos secretarias de 29 secretarias, passamos para 20 secretarias, contingenciamos os CCs, os cargos de confiança, e criamos condições para que neste ano, com todas as dificuldades existentes, a gente não aumentasse mais as dificuldades. Eu sei que é duro a gente dizer, mas nós não contratamos nenhum servidor durante o ano, a não ser na educação, que foram em torno de 540. A única exceção feita nesta ocasião. O restante era isso, porque nós temos uma Previdência que vai ter um déficit durante o ano de 8 bilhões. Nós temos um déficit operacional do governo que vai entrar no próximo ano já com 3,6 bilhões de reais. E se nós não tivéssemos feito os ajustes que nós fizemos, nós estaríamos chegando ao final deste ano com um déficit de mais de 5,5 bilhões de reais. Esse ajuste, o senhor já sente o efeito, já consegue perceber? Já, algumas coisas a gente já percebe porque diminuímos bastante, mas o maior problema é o desaquecimento econômico, que não melhora a tua receita, não melhora a tua arrecadação e te exigem de ti determinados serviços com os quais você não pode contar. E nós fomos tão azarados que ainda tivemos granizo, chuvas abundantes e umas dificuldades na área da produção agrícola. O agronegócio foi afetado especialmente no trigo, nas frutíferas, alguns que pegaram geada, tempestade e depois chuva grande. Então tudo isso faz parte de uma luta, mas isso não nos amedronta. Nós sabemos aonde queremos chegar, estaremos sempre de pé e de cabeça erguida, olhando para o futuro do Rio Grande. O senhor tem ideia de quando essa crise ou essa situação pode acabar? Olha, eu acho que vai longe. É um caminho longo, difícil, que precisa da compreensão da sociedade. E eu tenho certeza que o mais importante de tudo não é saber quando a gente vai chegar lá. É aquele que vier depois de nós, ele dê continuidade ao mesmo trabalho que nós estamos realizando, porque é a única maneira de nós solidificarmos e estruturarmos as finanças do Rio Grande do Sul de forma equilibrada. Para a gente finalizar, então, duas perguntinhas em uma. Com relação ao pagamento do 13º salário dos servidores, ele vai ser da forma como o senhor anunciou, e a arrecadação com o aumento do ICMS, quando que o Estado começa a sentir esses valores, essa diferença? Eu acredito que as negociações que nós estamos fazendo com o Banrisul, falta encaminhar o projeto de lei à Assembleia Legislativa para que a gente possa dar cabo do 13º salário. Acredito eu que nós teremos problemas também no ano que vem, por conta da recessão econômica, das dificuldades econômicas. Não adianta você mudar a planta do ICMS quando, na verdade, não há movimento econômico e não há crescimento econômico. E seria importante se tivesse o desenvolvimento econômico. Além de tudo, nós perdemos ao longo do tempo e na história do Rio Grande do Sul, por ser um estado exportador, nós perdemos em todos os anos, por conta da Lei Candir, em torno de 3 bilhões de reais ao ano. Certo, então, muito obrigado, governador. Márcio, então... Agradeço e tenho a certeza que a confiança, a perseverança e a luta de todos nós vamos colocar o Rio Grande nos trilhos e fazer com que ele dê aquilo que o gaúcho e a gaúcha precisa. Às vezes eu digo, nós fomos ajudar muita gente, a ajudar Santa Catarina com a nossa imigração, fomos ajudar o Paraná, o Centro-Oeste, o Norte, o Nordeste, o Sudeste, em todos os lugares, tem gaúcho em todo lugar. Chegou a hora de nós olharmos para o nosso Rio Grande e que a nossa força de trabalho e de acreditar no futuro novo e diferente depende de todos nós. Muito obrigado.
Certo, governador. Obrigado, então. Márcio, nós vamos ficando por aqui. Retornamos aos nossos estúdios em Lajeado. Rodrigo Nascimento, de Porto Alegre, para o Redação Informativo. Obrigado, Rodrigo. E a comunidade lajadense vai conhecer a árvore símbolo do município no primeiro dia de dezembro. Mais de 7 mil pessoas participaram do concurso para escolher dentre 8 espécies aquela que representará Lajeado. O evento de divulgação do resultado vai realizar-se no Salão de Eventos da Prefeitura a partir das 9 horas do dia 1º. A comunidade está convidada a participar. O concurso do governo de Lajeado realizou-se através das Secretarias do Meio Ambiente, Agricultura e Urbanismo. Os organizadores adiantam que as pessoas que votaram na árvore vencedora vão poder participar de um sorteio, o qual vai definir quem vai colaborar no plantio de mudas da espécie nos bairros da cidade. A ação será realizada em época apropriada. E os presidentes do Senado e da Câmara Federal dão prazo de 48 horas para a saída dos manifestantes acampados em frente ao Congresso. Veja com Dante Ascioli. Os manifestantes estão há quase um mês na frente do Congresso. Na última quarta-feira, houve confronto entre os que pedem o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a Marcha das Mulheres Negras. Um policial civil que defende a intervenção militar deu tiros para o alto e acabou preso. Os presidentes do Senado e da Câmara se reuniram nesta quinta-feira com o governador do Distrito Federal. Rodrigo Hollenberg disse que a Polícia Militar não tem mais condições de garantir a segurança no local. Os manifestantes têm até sábado para sair da frente do Congresso. Esperamos que eles saiam pacificamente, senão nós vamos usar os meios necessários para fazer a desobstrução. O Estado pode usar a força para cumprir a Constituição. Com o objetivo de incentivar o uso de transportes sustentáveis e a prática de exercícios físicos, além de um momento de integração com a comunidade, a Univates promove no domingo mais uma edição do Dia Sem Carro. A partir das 3 da tarde, a Avenida Avelino Tallini estará fechada para que a comunidade aproveite o espaço para lazer e participe das diversas atrações que estão sendo preparadas. Entre as atrações estão a distribuição de água quente e erva mate, a presença dos food trucks Expresso Gourmet, Test Food e Truck e também o sushi na Kombi e a feira de Natal com a Associação dos Artesãos de Lajeado. Também serão oferecidas oficinas de biscoitos natalinos com a presença do curso de gastronomia da Univates e passeio ciclístico guiado com a equipe do Vale Ciclismo. Esta terceira edição do Dia Sem Carro também traz uma oficina de terrários. Como atração musical, será montado o palco Amigos da Rádio Univates, no qual ocorrerá o show com a banda Franchicos, animando o público com o melhor do rock. No dia também haverá ponto de entrega voluntária de resíduos eletroeletrônicos e lâmpadas, sendo permitida a entrega de no máximo 5 unidades de lâmpadas por pessoa. Em caso de chuva, o evento será cancelado. A atividade é promovida pelo setor de marketing e comunicação da Univates. E a Samarco terá que apresentar um plano de contenção da lama no litoral do Espírito Santo. Veja com Luana Karen. Desde o início da semana estão sendo realizadas ações de emergência para a proteção da fauna na região afetada pelo rompimento das barragens. Uma das medidas é a transferência de ninhos de tartarugas marinhas para áreas que não deverão ser atingidas diretamente pela onda de rejeitos de mineração. Também foram colocadas barreiras de contenção para evitar ou atenuar o avanço da lama em áreas de desova. Outra medida é a captura de peixes ameaçados para ser feito um estoque genético e iniciar o processo de reprodução em cativeiro. Técnicos do IBAMA e do ICMBio também estão mapeando os rios por onde os peixes de superfície estão fugindo da lama. O diretor do Departamento Ambiental do IBAMA, Luciano Menezes Evaristo, disse que a lama destrói o ecossistema por onde passa e mata os peixes e que o Instituto vai trabalhar para recuperar o Rio Doce. Após a estabilização do acidente, haveremos junto com o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo, ouvindo especialistas das nossas universidades e também especialistas que enfrentaram essa situação no exterior, para que a gente possa realmente implantar medidas de recuperação do rio,
com base em conhecimento científico, para que a gente possa tratar cientificamente a questão da recuperação e colocar esse ônus para a empresa que causou esse grande dano ambiental, essa catástrofe ambiental. O diretor do IBAMA disse ainda que não há possibilidade da lama chegar a Abrolhos. O estudo das correntes marinhas indicam que não há a mínima probabilidade dessa mancha atingir os recifes e os corais da região de Abrolhos. O IBAMA ainda faz um alerta para quem está retirando os peixes do Rio Doce e transferindo para lagoas por conta própria. Segundo o Instituto, a medida, mesmo que bem intencionada, pode piorar a situação, uma vez que os peixes de rio têm comportamentos e necessidades diferentes dos peixes que vivem em lagoas. O final do ano se aproxima e a Lagoa Armênia será palco da 24ª edição do Natal Açoriano em Terra Gaúcha, um dos maiores eventos natalinos do Vale do Taquari. A programação, que ainda passa por ajustes, inicia no próximo dia 1º de dezembro e segue até 3 de janeiro de 2016, quando o encerramento acontece com o tradicional Terno de Reis. A programação ainda tem um estudo da inserção do projeto da 3ª edição do Circuito de Natal da Comunidade, que aguarda a aprovação do projeto pelo Ministério da Cultura, a Fundação Nacional da Artes e que poderá trazer diversos shows para a Lagoa Armênia e Taquari. A primeira atividade ficará a cargo do 8º Jogo da Solidariedade, organizado pelo Centro Profissional Gigabyte com apoio da Prefeitura local. O evento reúne no dia 1º de dezembro, no Ginásio de Esportes José Machado, uma confraternização de craques do futebol e do futsal, com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias carentes e instituições que tratam de crianças com vulnerabilidade social em Taquari. E saiba como será o fim de semana com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para este fim de semana no Vale do Taquari e também no Rio Grande do Sul. E neste fim de semana o tempo será seco, nada de chuva no Rio Grande do Sul em todas as regiões. Essa chuva dos últimos dias trouxe junto esse ventinho que a gente percebe aqui na nossa externa e também uma sensação de um clima mais agradável. Isso vai ser a tônica do início do fim de semana. As altas temperaturas também dão uma trégua, assim como a chuva, e o sol brilha forte entre nuvens, tanto no sábado quanto no domingo. O domingo pode ser um pouco mais quente. E aí, como a gente sabe, na segunda-feira a tendência é que volte a instabilidade. Mas vamos falar primeiro do fim de semana. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui em Lajeado no fim de semana? Neste sábado, o dia será de sol com nebulosidade, um pouco de nebulosidade. A mínima é de 15 graus e a máxima chega aos 26 graus em Lajeado. O domingo também será de muito sol, principalmente à tarde, com poucas nuvens. A mínima prevista é de 16 e a máxima chega a 31, vai ser uma variação bastante grande de temperatura. E na segunda-feira, como eu havia dito, esse calor do domingo traz a chuva de volta, então pode chover a qualquer hora do dia, mas não é muita chuva, é aquelas pancadinhas que a gente já está acostumado. A mínima vai ser de 20 graus e a máxima pode chegar até os 28 graus nesta segunda-feira em Lajeado. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Ótimo fim de semana a todos. Até lá! Obrigado, Rodrigo. E inspirados no lema Não faça lixo, faça arte, os alunos da Escola Sesc de Educação Infantil de Lajeado, Sesquinho, promovem a exposição Garrafarte. A mostra de cunho sustentável ficará disponível para visitação gratuita até o dia 18 de dezembro na sala de exposição do Sesc, na Silva Jardim 135, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, aos sábados das 8 ao meio-dia. O objetivo da exposição é firmar ainda mais o compromisso que o Sesquinho tem com a aprendizagem e conscientização das crianças e seus familiares referente à sustentabilidade. Mais informações sobre esta e outras atividades podem ser obtidas pelo telefone 3714-2266.
O prefeito de Progresso, Edgar Cerbaro, esteve na Rede Vale de Comunicação nesta sexta-feira e gravou um convite para a participação da segunda Expofeira e o primeiro Festival de Humor, que terá a presença do Guri de Uruguaiana. Queria convidar a todos para o nosso grande evento que vai acontecer agora na semana que vem, iniciando sexta-feira, dia 27, a nossa segunda Expofeira de Progresso e o primeiro Festival de Progresso com Humor, onde que nós vamos ter 6 apresentações dos classificados na sexta-feira e mais 6 no sábado. E logo depois da apresentação do Guri do Uruguaiana, nós então estaremos expondo quem são os vencedores do primeiro Festival de Progresso com Humor. E no domingo, então, segue todas as programações conforme tem no nosso folder e que pode ser acessado pelo site www.expofeiradeprogresso.com.br. Dentro das comemorações dos 60 anos da Rede MEC, ocorreu no dia 12 de novembro em Lajeado um evento em homenagem aos 60 colaboradores com mais tempo de empresa. Entre eles estavam moradores de Estrela, Farroupilha, Lajeado, Pantano, Rio Pardo e Santa Cruz do Sul. O encontro ocorreu no Hotel Vian com diretores, gerentes e homenageados. Houve café da manhã, conversa com o diretor-presidente da Rede MEC, o Leonardo Taufer, e os convidados puderam contar um pouco das suas experiências ao longo dos anos que trabalham na empresa. Taufer destacou a importância e contribuição do trabalho dos 60 homenageados para que hoje a empresa seja conhecida e respeitada em todo o estado. Após o almoço, puderam conhecer as instalações e os processos de fabricação dos produtos da Italianinho Alimentos, que é a indústria de panificação da rede, a logística do centro de distribuição, a estrutura do setor administrativo e o IMEC Supermercado Unidade Matriz, no bairro Centro, aqui em Lajeado. E este foi o Redação Informativo desta sexta-feira, 20 de novembro. Na sequência, vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na segunda-feira, às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação no www.tvinformativo.com.br. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.